Até quando amareis a simplicidade? Olá! Antes de continuar o estudo de Provérbios, eu tirei um tempo para orar pelos que ainda não conhecem esta palavra e pelos que ainda vão compartilhar, enquanto eu cuidava aí das plantas, aguando e podando. Faça isso. Você também tire um tempo para interceder por todas essas pessoas, por aqueles que estão ao seu redor e tanto necessitam, por cada um de nós que tanto necessitamos da graça do Senhor. Amém? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Continuando o estudo, estamos no capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Então, eles se apressam em fazer o mal, eles têm aquela ânsia de fazer o mal, como colocar a rede até na vista de uma ave, porque antigamente se caçava muito, né, com rede, e aí quando você vai pegar a sua presa, você tem que pegá-la de surpresa, você tem que se aproximar de uma forma que ela não te veja e lançar a rede. Mas a pressa deles em fazer o mal é tão grande que eles jogam a rede à vista da própria ave. E o 18 diz assim: e eles armam ciladas contra o próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Então, eles estão tão afoitos para fazer o mal que estão destruindo a eles mesmos, de tão grande que é a ganância. O 19 diz: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, o sentimento da cobiça, muitas vezes vindos do sentimento de ciúmes, de inveja, levam a essas atitudes. A inveja de você querer algo que você não lutou por aquilo, que você não trabalhou. Você quer o que é de outra pessoa, mas você não quer o trabalho dela. Você tem ciúmes de alguém, mas você não conquistou a honra que ela tem, que ela conquistou. Então, motivados por esses sentimentos, as pessoas são levadas a fazer coisas terríveis. E elas não prestam muita atenção, mas elas estão destruindo elas mesmas. E agem contra os que estão próximos a elas. Pessoas do seu parentesco, amigos, entre aspas. Essas conversinhas que começam como simples picuinhas, mas vão pouco a pouco destruindo os relacionamentos entre parentes, entre supostos amigos. É como diz no verso 19: ela, a cobiça, né, prenderá a alma dos que a possuem. Então, esse caminho de cobiça, ele cega e prende a alma dessa própria pessoa que está cobiçando. Eles acham que estão certos, eles ficam cegos. Mas o verso 20 diz: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Então, a suprema sabedoria de Deus, o próprio Deus que está personificado aqui, ele clama altissonantemente, ele grita,
Ele fala muito alto, nas encruzilhadas, nas portas, em todo lugar. Ele está falando o tempo todo. O verso 22 diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? O simples que ele está falando aqui tem um significado específico, porque aqui essa palavra ela vem do original hebraico petit. Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E petit significa humilde, ingênuo, mas não no bom sentido, sabe? E sim no sentido de um ingênuo descuidado, um ingênuo no sentido de facilmente enganado. Então, é uma pessoa aberta a tudo, uma pessoa sem discernimento, uma pessoa que não busca sabedoria, que acredita em qualquer coisa que é falado para ela. Ela ama a simplicidade no sentido de que ela ama a vida fácil, assim, no sentido pejorativo mesmo, sabe? Vida fácil, tirar vantagem em tudo, a vida sem reflexão, sem temer a Deus, né? Aquela pessoa que quer dar um jeitinho brasileiro em tudo. Não é uma ingenuidade pura, não é inocência, não é. O verso 22 diz assim: até quando amareis o escárnio? A pessoa que está sempre levando tudo na brincadeira, no escárnio, tirando sarro das pessoas, nunca fala sério, nunca está aberta para uma conversa sincera, nunca quer ouvir o outro, não se interessa, ela está sempre rindo de tudo, nunca fala sinceramente, está sempre criticando, está sempre com brincadeirinha. Nesse verso 22 diz assim: até quando aborrecereis o conhecimento? Quando você está ali falando de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, de quem Deus é, do que Ele faz na alma, no físico, essas pessoas, especialmente nos dias de hoje, em que há tantas teorias e como a Bíblia diz, e quanto mais se aproxima aquele dia, né, mais o amor se esfria. Sabe o que elas dizem? Que nós somos loucos, que nós somos ultrapassados, que não tem nada a ver o que nós falamos. É isso que as pessoas fazem quando estamos falando das preciosidades de Deus. Essas pessoas fazem isso. Até quando aborrecerão o conhecimento de Deus? O verso 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então o Senhor está dizendo: deem ouvidos, convertei-vos, queiram mudar, queiram a minha presença. Porque quando vocês quiserem fazer isso, quando vocês tiverem essa disposição, eu, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Eu vos farei entender as minhas palavras e os meus preceitos. Então o Senhor está o tempo todo clamando, chamando a atenção de todas as formas, falando e dizendo: eis que derramarei do meu espírito. Eu estou aqui para vos fazer entender. Você só precisa abrir seu coração. Abra o seu coração. Você que está aqui nesta hora ouvindo essa palavra, seja a hora que for, Deus está falando com você. Leve essa palavra para aqueles que precisam ouvir, que precisam se converter, que precisam deixar que Deus derrame o seu espírito e ensine as suas palavras. Deus está clamando, Deus quer fazer isso. Ouça
a sua voz nesta hora. Ouça a sua voz querendo te ensinar, querendo te encher do teu Espírito Santo, querendo transformar os seus caminhos, querendo te impulsionar a levar esta palavra para outros. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Continue estudando o livro de Provérbios conosco, para que encontre sabedoria, porque a porta da graça uma hora vai se fechar. Buscai a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus. Amém.